Um dia tudo parecia perdido. Um dia tudo parecia perdido. Mas Jesus chegou na sua vida, aleluia. Ele te levantou e hoje parece impossível que tantas pessoas estejam presentes em um culto, mas você deixou as festas de lado, o descanso de lado, a viagem de lado, e você está na presença do Senhor para declarar glória e honra àquele que é digno de toda a nossa adoração. Aleluia, com tudo que você tem. Amém, igreja. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz. Eu tenho certeza que hoje é uma noite especial. Cutuca o irmão do teu lado e fala assim: você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Ao sair desse culto, ao sair desse culto, o seu cálice vai transbordar. Aleluia. Amém? Glória a Deus. É um motivo de muita alegria estar aqui dividindo o altar, junto com meu paizão, junto com meu irmãozão, né? Pastor Davi, pastor Edinho. E é uma noite muito especial. Nós vamos falar sobre umas gerações, vamos falar sobre juventude, mas aqui está 3 gerações, literalmente. E eu sinto muito honrado de dividir o altar junto com vocês. Homens de Deus, que têm colocado a vida nesse altar. E eu estou aqui para dividir esse altar junto com vocês. Amém? Glória a Deus. É uma novidade, igreja. Nós estamos aqui em 3 pessoas ministrando uma palavra. Nós vamos dividir algo que Deus colocou ao nosso coração. É algo inovador, é algo diferente. Mas Deus está fazendo coisa diferente em Jaraguá do Sul. Deus está fazendo coisa diferente na The Way Church. Ontem nós recebemos uma ministração muito linda, falando que não é normal o que Deus está fazendo em Jaraguá, não é normal o que Deus está fazendo na The Way. Você está fazendo parte de algo sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Nós temos poucos minutos, então vamos lá para a palavra. Quero que você abra a Bíblia junto comigo no livro de Êxodo, no capítulo 2. Versículo 1 adiante. Êxodo no Antigo Testamento. Nós vamos falar sobre um cara muito especial da Bíblia que se chama Moisés. Na verdade, eu vou começar aqui, nós vamos trocar uma ideia, né? E eu vou iniciar. Depois nós vamos trocar uma ideia aqui junto com meus irmãos. Amém? Amém. Êxodo 2, 1 diz assim: ora, um homem da tribo de Levi casou-se com a mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de pápiro e o vedou com betume e piche. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino permaneceu à distância para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho, enquanto isso as suas servas andavam pela margem do rio. Então ela viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Sim, vá chamá-la. Respondeu a moça. Foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Amém? Essa história conta uma história de um menino que se chama Moisés, filho de Joquebede, que um período anterior, no Êxodo 1, está explicando que, nesse período,
José não mais governava o Egito. Ali existia um novo rei que teve um decreto, porque o povo hebreu crescia na cidade, no país do Egito. Ali crescia o povo hebreu, crescia o povo de Deus. E esse rei, ele fica indignado e ele manda matar todos os meninos nascidos naquele momento. E Joquebede pensando, eu tenho um filho, eu não quero que meu filho morra, mas eu preciso escondê-lo. Eu já quero começar a ministração dizendo para você, não tem como esconder aquilo que cresce. Amém? Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Não tem como esconder aquilo que cresce. A palavra fala que esse menino, ele tinha 3 meses, mas ele estava crescendo. Ela pega aquele menino que está crescendo, coloca no cestinho e coloca no rio Nilo, para que a mulher egípcia desça até lá, pega aquele bebê para poder estar com ela. E aí agora está um hebreu num lugar diferente, ele não está mais na terra dele, agora ele está no Egito. Eu já quero falar para você que ambientes diferentes não pode te mudar, mas você pode mudar os ambientes. Amém? Porque Moisés, ele foi nascido com um propósito. Qual era o propósito? Êxodo 1 diz que o povo crescia, o povo expandia, e Moisés nasceu para poder libertar esse povo que daqui a um tempo estava com escravidão. Moisés tinha um propósito, Moisés tinha um plano, e eu quero dizer para você que você tem propósito, você tem plano. Deus escolheu você por causa de um propósito. Amém? Então, nesse contexto, aonde Moisés, ele está ali como um menino, agora sendo criado pela uma outra família, mas amamentado pela mãe materna dele mesmo, a Joquebede. Depois de um tempo, ele volta para o Egito. Do Egito, ele começa a crescer e ter uma cultura egípcia e hebraica. Olha que interessante. Deus coloca você em lugares aleatórios, mas Deus, ele tem um plano para todas as coisas. Diga para o irmão do teu lado, fala assim, ó, Deus, ele tem um plano na sua vida. Mesmo que você não compreenda, mesmo que você não entenda, Deus tem um plano para mim e para você. Deus tem um propósito para mim e para você. Não conseguimos compreender o agora, não conseguimos compreender o que vai acontecer amanhã, não conseguimos discernir o que está por vir, mas a palavra de Deus diz para mim e para você, que hoje, nessa noite, Deus, ele está com você e ele tem um plano para você. Amém? O que vocês acham sobre esse plano de Deus, pastor Edinho? Sobre esse crescimento numa área que não era a área dele, não era da família dele, mas agora é uma família egípcia cuidando de um hebreu e Deus colocando ele lá naquele lugar para ele poder ter um propósito lá na frente. Diante de tudo que a gente tem vivido nesses dias, e acho que tudo que o Jonathan está embatendo e frisando, é que já havia uma direção na vida de Moisés. Mesmo ao nascer, muitas pessoas falam que a mãe jogou num rio, né, e desceu o cestinho e desceu. Isso é uma cena hollywoodiana de filme. A mãe coloca exatamente Moisés onde a princesa pudesse encontrar. Já havia uma direção. E acho que é isso que acontece, né? Já tem uma direção de Deus para tudo aquilo que você faz. O grande segredo é você querer ouvir ou não. Olha que interessante, porque se Deus tem um plano na tua vida, você nasce com um propósito. Todos nós nascemos com um propósito, pastor. É muito interessante isso, porque nós temos que entender, do meio do caminho, qual é o nosso propósito, qual é o nosso chamado. O que eu mais escuto nos adolescentes é, qual é o meu chamado? Qual é o meu propósito? E eu quero dizer para você que tem essa pergunta, esse questionamento dentro de você, qual é o teu propósito, qual é o teu chamado, está em Jeremias 29:11. Essa é a resposta do nosso chamado, essa é a resposta do nosso propósito. Olha que interessante, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Declara o Senhor, plano de fazê-los prosperar, não de causar danos, plano de dar a vocês esperança
e um futuro. Sabe o que Deus tem para você, para mim e para você? O propósito de dar esperança e um futuro, e de não causar dano para nós. A palavra de Deus fala assim, que eis que estou fazendo coisas novas. Vocês não estão percebendo? Ei, gente, deixa eu falar algo para vocês. Eu quero encerrar minha parte e passar para os meus irmãos também, para pregar também. Deus está fazendo coisa nova na The Way. Deus está fazendo coisa nova em Jaraguá. A palavra fala que Deus está construindo um ermo, um riacho no meio do deserto. Mas você precisa entender que o seu deserto, você precisa passar pelo processo. Passando por ele, você vê até riacho. Você vê árvore, você vê coisas frutificando no momento que você está passando. Sabe por quê? Você não é o seu momento. Diga para o irmão do teu lado, você não é o seu momento. Nós não somos o nosso momento, pastores. Nós temos um plano. Deus tem um plano para nós, de esperança e de futuro. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia, fala assim, eu recebo. I receive. Aleluia. Aleluia. Ai, eu fiquei pensando, né? Ele olhou para mim e falou assim, pastor Edinho, graças a Deus que ele pediu para mim. Eu falei, eu estava viajando aqui, que eu dar uma resposta não muito boa. Mas agora, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 5,14. É bem rápido, não é muito demorado, mas é muito importante. Tá ao vivo? Opa, não dá para cortar? Tudo bem. Diz o seguinte, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Próxima. Meu Deus. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Agora encerrando. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Aleluia. Esse ano eu comecei a liderança de jovens, né? E tem sido muito bom, tem sido um desafio, mas também tem sido muito bom, porque volta e meia, dada a minha pouca idade, eu acabo pegando alguns problemas maiores. Mas graças à bondade de Deus, eu tenho tido uma experiência com algumas coisas e tenho aprendido muitas coisas. E caso você não tenha visto no culto de ação de graças, quando me separaram para pastor, que eu fiquei confuso, né? Fiquei olhando assim. Falei, ele tá falando com outro tecladista, não é comigo, não é possível. Para de tocar teclado. Eu falei, não é? Fiquei pensando, quem foi o doido que pensou nisso, né? Mas o problema nosso, o meu problema e o seu problema é que a gente tem uma régua nossa. A gente costuma se medir pela nossa própria régua. E principalmente a gente costuma se medir pelo nosso próprio esforço. E quando você pega a palavra de Deus, você vê que não é por quem você é, não é por quem eu sou, é por quem Jesus é. E por que Ele fez na nossa vida. Então espero eu que a minha pouca idade não seja um empecilho para você escutar o que Deus tem a falar ao meu coração para vocês. E algo que chama muito minha atenção nesse versículo sintam-se livres, tá? Se estiver falando alguma coisa, só... Tá lindo, tá lindo. Uma coisa que chama muito minha atenção nesse versículo é que, um pouco antes, Jesus fala sobre ser sal. Sejam sal no mundo, sal na terra. E por mais que essa palavra... Muito obrigado, Docinho. Por mais que essa palavra, eu esteja querendo falar para os jovens, eu imagino que isso seja para todo mundo que está aqui. Porque nós temos que ser a diferença e sal em qualquer lugar que a gente estiver. Seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, no caso dos jovens, seja na faculdade, no primeiro trabalho, no segundo. E o nosso maior problema é que a gente costuma aprender algumas coisas aqui, e o nosso, eu digo o meu também, a gente não aplica nada disso, a gente não leva para o nosso dia a dia. Então a gente pega conhecimento e não usa para nada. E acaba que a gente não faz a diferença. E às vezes, eu e você, nós somos a única Bíblia que alguém pode ler. Água para você. Opa! Muito obrigado. Aqui é o paizinho. Você sabia que quando você traz água assim para profeta, prospera muito? Aleluia. Deus te abençoe, irmão. Estava seco aqui, viu? Muito obrigado, meu amor. Suga para mim. E quem traz picanha também, viu, irmão? Oh, aleluia! Oh, glória. Glória a Deus.
E às vezes eu e você, a gente vai ser a única Bíblia que alguém pode ler. Então você tem que ser a diferença. De novo? Às vezes você vai ser a única Bíblia que alguém vai ler. Aleluia. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Meu Deus. E pensando sobre isso, né? Pensando primeiro em tudo que eu tenho feito e tudo que eu sou, eu pensei e falei, cara, mas não faz sentido, né? Eu estar sendo separado para isso, não faz sentido eu estar fazendo tanta coisa. Mas eu quero que você imagine comigo agora um momento. Quem é que já viu uma lua cheia bem bonita? Levanta a mão aí. Oh, aleluia. Quem já viu uma minguante aí, que é metade? Tudo bem. Não sei qual que é qual. Mas tem a diferença entre as duas. A lua cheia é aquela que, né? Ela toma o céu inteiro. A pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte. A lua cheia, ela ilumina a noite inteira. A luz que vem da lua é própria dela? Vocês conseguem me responder isso? Não. Não, perfeito. Ah. A lua nada mais é do que um reflexo do sol. Eu e você nada mais somos do que um reflexo de Deus. Aleluia. E é por isso que pouco importa o que você acha de você mesmo, o que eu acho de mim mesmo. O importante é você estar conectado. Aqui a Bíblia fala sobre uma... Espera aqui, minha letra é ruim, um momento, rapidinho. Uma lamparina, né? Você sabe o que mantém uma lamparina acesa? Óleo, combustível. Sabe o que mantém a nossa luz pegando fogo? Óleo, combustível, relacionamento com Deus. Então a gente vive numa corda bamba que se você não tiver um relacionamento com Deus, não vai ter luz para você compartilhar. E se não tiver luz para compartilhar, você não vai estar fazendo o que Deus quer que você faça. E assim que nem o pastor falou de forma tão maravilhosa, a gente às vezes não sabe qual que é o propósito, no Schwab a gente fala bastante sobre isso também. Qual que é o meu propósito, qual que é o meu chamado? Tem uma missão que é para todo mundo, ir de pregar o evangelho. Todo mundo pode fazer isso. Jesus já deixou, no caso de você não achar nada, Jesus deixou aqui, ó, pronto para você. Mas é óbvio que você vai procurar o teu chamado e vai achar o teu propósito. Mas eu quero que, tanto eu quanto você consiga entender que Jesus separou algo para você. Ele quer que você seja a diferença, Ele quer que eu seja a diferença. E não se preocupa, você não precisa ser muito mais do que você é. Você só precisa ser o reflexo de Jesus e entender que sem uma vida e um relacionamento com Deus, você não vai produzir luz alguma. Amém. Uau. Aleluia. Uau. Prega agora. Levanta, baixa sua cabeça, quero orar por você, irmão. Meu Deus. Muito forte. A gente... Vocês viram que eu tô bonito? Lindo! Então fala aí. Tá lindo! Pastor, vocês estão tão lindo. Isso foi para fazer inveja pro Jota. Cadê o Melchior? Melchior, próximo é você. Tu vem, índio. Os caras, ele entra, o cara falando, o senhor tá lindo, pastor, né? Aí ele olha e fala assim, é pastor também. Não, por que eu vim vestido assim hoje? Nós estamos falando de direção, o ano da direção. Aleluia. Né? O pastor Jonathan, ele tem sido a direção para os adolescentes dessa igreja. Ele e a equipe dele. Ele tem trabalhado, ele tem ministrado sobre a vida desses adolescentes com uma excelência, uma pontualidade maravilhosa. O Davi tem tomado os jovens no seu coração e tem, com a sua equipe, levado, não sozinho, nenhum dos dois sozinhos, é claro, como equipe toda auxiliando, né? Não dá para falar o nome de todos aqui agora, mas equipes que os amparam e que têm caminhado com eles. E o foco do Davi tem sido, e do Jonathan, o quê? Uma direção a essa geração. Quando o pastor Jota nos procurou, é eu? Quando o pastor Jota nos procurou e falou assim, será o ano da direção? Nós entendemos de Deus, que Deus falou ao coração dele para que fosse o ano de direção em todas as faixas etárias. Na sua vida, na minha vida, na vida do seu filho, na vida do adolescente, na vida do jovem. E quando a gente começou a vir para cá, o Jota falou assim, cara, e se a gente colocasse um encontro de gerações, né? Eu falei, cara, top. Aí a gente está vendo aqui o Jonathan, né? Praticamente com o bonezão dele, que é a cara dele, a marca dele, com os dólar. É o jeito dele. O Davi, esse sorriso dele. E eu percebi que eu estou idoso.
Pois é, irmão. Eu fui ver hoje na internet, que eu não concordei na hora. Eu falei, quantos anos a gente fica idoso? Pareceu 60 anos. Então, eu ia chegar lá, tu vai ver, tem mais coisa. Aí eu fui na inteligência artificial. Esse dia eu estava tão sozinho em casa, que eu estava falando com a inteligência. Como é que ela estava? Estava bem? Estava com febre? Se conhecia Jesus? Falei, estou ficando doido, falando com a inteligência é um cúmulo. Aí eu perguntei assim para ela, assim, me diga uma coisa, é verdade que um homem aos 60 anos já é um idoso? Ela falou, completamente, os dados estão corretos. Aí ela falou assim, existem algumas vantagens. Eu já não preciso. Ô filhão, pô. Eu já não preciso ficar na fila mais. Se alguém reclamar, eu posso mostrar carteirinha de idoso. Tem que ter uma carteira. Descobri que tem 3 doenças que me aposenta. Visão monocular, eu tenho. Monocular, mono. Eu tenho, você enxerga com os olhos. Dá para aposentar. Amor, prepara a guaiaca, nega, velha. Pressão alta, tem dia que está 19,40, também posso aposentar? Jota, estamos caminhando para aposentadoria, o plano de saúde já. Qual outra que tem? Monocular, diabetes. Não sei, em nome de Jesus, né? Mas vai que tenha, já é outra fórmula que eu tenho para poder aposentar. E eu falei, meu Deus, eu fiquei velho. Fiquei idoso. Você pode... Obrigado. Fala de novo, irmão, fala de novo. Glória. Posso ouvir um amém, irmão? Vocês não sabem como que isso aí faz bem pro idoso, viu, cara? Isso aí levanta a moral dele de um jeito tremendo. Amém. Mas eu entendi uma coisa, agora falando sério com vocês. Nós temos pouco tempo, mas eu achei muito bacana esse bate-papo entre rolar uma coisa assim, porque a gente pode entender a ideia que um adolescente tem, um pastor de adolescente, um pastor de jovem, daqui a pouco o pastor Melchior, um pastor de casal, e a gente fazer esse debate, para que juntos nós consigamos entender aquilo que o pastor Jonathan começou falando. Existe algo muito especial nessa igreja. Aleluia, aleluia. Existe algo que é só desse DNA. O Fábio veio aqui ontem, nosso amigo nosso, pastor Fabiano, ele saiu daqui impactado. Ele falou assim, cara, o que acontece com vocês? O que tem? Ele falou, é que vocês já se acostumaram com isso. Vocês não conseguem entender o que está acontecendo aqui dentro, ele falou. Eu falei, eu viajo o Brasil. O que está acontecendo nessa igreja aqui, e sei que não é mérito de nenhum de vocês, nenhum de vocês tem esse barulho na cabeça, mas Deus está nesse lugar com uma forma muito poderosa. E quando o Jota falou, o ano da direção, eu falei, cara, é de Deus isso. Porque nós precisamos não somente emagrecer, aleluia, também. Não precisamos somente praticar um esporte, ir para a academia. Nós não precisamos somente planejar financeiramente, mas nós temos que primeiramente buscar uma direção em Deus do que fazer esse ano. Glória a Deus, glória a Deus. Dobrar os nossos joelhos com a nossa família, nossa esposa, nosso esposo, e buscar no Senhor, Senhor, para que lado eu vou? Buscar em Deus essa direção. Eu entendo que é um ano, 2024, nós passamos por terremotos, né? No país, mas é como se nós estivéssemos ficados, guardados numa caixa de proteção. Nós prosperamos, Jota, nós avançamos numa época, Melqui, onde todas as igrejas retrocederam. Nós avançamos, nós saímos de um aluguel de 5 mil reais para um de quase 15 aqui. Nós saímos de um local para vir para cá, onde o Marcelo está aí ou está de férias? Deve estar de férias, né? E quando ele ofereceu para ele, falou a primeira avaliação que ele ia gastar, 40 mil reais para vir para cá. E a gente falou, vamos embora então, 3 bobão, bora, vamos. Cara, estamos em mais de 1 milhão investido nisso aqui, e a gente não sabe de onde vem, mas todo mês o Senhor honra, usando a sua vida. Olha para o teu irmão e fala assim, usando a tua vida. Usando a tua vida, irmão, nós estamos aqui. Então eu acredito que a direção maior para nós nesse ano tem sido continuarmos unidos, continuarmos fervorosos no Senhor, buscar o Senhor acima de tudo, buscar aquilo que foi dito com tanta sabedoria, desde quando o pastor Jota ministrou sobre a primícia. Foi o nosso primeiro grande culto, a abertura dessa semana, a primícia da sua vida. Meu Deus, aquela palavra tocou ela na cabeça. A pastora Maria falou sobre o serviço.
O último é aquele que antes servir do que ser servido. Eu falei, meu Deus, ontem o Fábio me fala sobre honra. A honra é servir. Nós estamos vivendo um tempo onde a direção de Deus já tem se manifestado no nosso meio. Eu marquei um versículo aqui, que eu queria compartilhar com você. Também já estou caminhando para o final. Nós temos um horário a ser cumprido. Nós queremos ficar. A maturidade é marcada pela bagagem da vida. Claro, eu tenho uma maturidade e uma bagagem, mas nenhuma bagagem na vida pode substituir a direção de Deus para a sua vida. Nenhuma experiência que você tenha de 60 anos, 70 e 80, pode substituir o que Deus tem para você. Em Provérbios 16 diz assim, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Em outra versão, o homem pode até fazer planos, mas a direção vem de Deus. Cada decisão que nós tomamos, ela tem um impacto. Hoje, a minha maior preocupação é deixar o legado. Porque eu cheguei em uma fase, nós, debaixo da direção de Deus, com o carinho de Deus, a graça e a misericórdia, eu e a minha amada esposa, nós criamos esses meninos. Vocês viram que hoje tinham 3 aqui em cima. Fora os espiritual, né? O Genrinho também, que é filho, então 4. Quem que estava na bateria? O Jorge, a Boininha é filho também, né? Mas tudo bem. Mas aqui tinham 3 filhos nossos. Então, eu entendi uma coisa. Uma parte do nosso trabalho, eu e minha esposa fizemos. Uma parte nós fizemos, trouxemos eles até aqui, grande parte já se casaram e têm seus filhos. Mas eu ainda preciso deixar um legado para eles, porque eu tenho uma fase agora. E eu quero que você entenda. Abraão, aos 75 anos, Deus o chamou para que ele confiasse em Deus de uma forma extraordinária. Imagina, você tem 75 anos, Deus fala assim para você, filho, sai daqui, vai para um lugar que eu vou te falar. Aí você pergunta, para onde, Senhor? Ele fala, não sei, só pega o tua mulher e vai. Meu Deus. 75 anos. Ele chega com Moisés, aos 80 anos, Moisés está lá, pastoreando a ovelha, como o pastor Jonathan falou, está lá, Deus aparece e fala assim, ó, vai libertar meu povo, 80 anos. Aí tem um senhorzinho que chama Caleb, o metido, 85 anos, ele chega para Josué e fala assim, Josu, ele chamava de Josu, era íntimo os dois, ele falou, Josu, ele fala, fala Cacá, fala, meu, você lembra que, Cacá também, era a resposta dele, fala Cacá, lembra quando a gente era mais jovem, você me disse que aquela montanha era minha? Josué olha para ele, dá uma medidinha, fala, meu filho, você está com 85 agora, nós tinha 40 na época, ele falou, se você me der aquela terra, eu vou subir com 85, o que é esse som que está aí, filho? É um médio que está sobrando, desculpa, aí, eu te amo, também te amo, né? Jesus te ama, cadê o Rafa que está ali? Jesus te ama, Rafa. Caleb, ele fala para Caleb, Caleb, você tem 85 anos, ele fala assim, se você me der aquela terra, eu vou subir, e com 85 anos eu vou matar tudo que é gigante que está lá em cima, e ele sobe e mata. Uau, posso ver um amém? Amém. Mas aí tem um carinha, que antes que ele tivesse forma, ou idade, ele já era separado do profeta das nações, chamava Jeremias, nem tinha nascido ainda, nem era adolescente. Samuel foi consagrado a Deus, ainda nas orações da mãe, nem grávida ela estava. Tem mais, Davi aos 15 anos, adolescente, é ungido rei de Israel. E aos 30, Paulo chega para Timóteo e fala assim, Titi, seguinte, firma o pé que você vai tomar conta dessa igreja. Por que 30 anos? Porque era a idade que o homem atingia a maioridade na cultura greco-romana, judaica. Então você vê Deus dando direção para homens em todas as suas idades. Desde o ventre da mãe, desde a adolescência, desde a infância, da maturidade e na velhice. Quero convidar você esse ano, você colocar seu coração diante de Deus. Aleluia. E eu falei com os meninos hoje à tarde, nem falei com o Jota, nem comigo sobre isso. Nós estávamos orando, nós sentimos nosso coração de fazer algo diferente nessa noite. Você tem aqui 3 gerações, você tem o Jonathan que ele representa uma geração de adolescente, você tem o Davi que representa uma geração de jovem, e eu que represento uma geração de homens maduros. Nós temos junto o pastor Melchior e o pastor Jota.
Nós vamos abrir um tempo de oração, nós queremos orar por vocês aqui hoje. Mas aqueles que têm uma oração por adolescente, o teu filho, ele está com um problema, o teu filho adolescente, tem uma situação que você não consegue entender. Você vai vir aqui, o Jonathan vai ficar aqui, o Davi aqui, eu ali, o meu, que o Jota, se quiser também ajudar a gente. E cada um vai ficar em um lugar. A nossa oração vai ser simples e rápida, mas nós queremos tocar em você, se você quiser, e liberar uma palavra de direção de Deus na sua vida, dizendo essa frase: que o Senhor te dê direção esse ano, mas mais do que a direção de Deus, que você a ouça. Amém? Porque Deus dá a direção. O problema é, eu quero ouvir a direção? De repente você quer questionar com Deus. Ouça a direção que Deus vai dar. Os jovens, ou um jovem que está aqui, eu tenho um problema assim, o pastorzão, o Davi, pastor, olha por mim. Vem aqui, a gente vai orar por você, uma oração rápida. Os homens comigo, né? A minha pastora vai estar aqui, a pastora Tassa também. Se alguma mulher sentir nessa maioridade que você está, nessa maturidade que você está, eu preciso orar, eu preciso ser tocado, eu preciso que seja liberada uma palavra na minha vida, nós queremos convidar. Eu gostaria que todos vocês dissessem: por quê, pastor? Porque é um ano de direção de Deus. Nós gestamos esse momento, o pastor Jota recebeu essa direção na virada do ano. Ele nos procurou falando sobre isso. E nós acreditamos realmente que essa direção de Deus, eu só em preparar essa mensagem, Deus me deu 2 direções hoje. Posso ouvir amém? Uma direção que eu não tinha. Eu até quero falar para o Jota: acabou o livro, acabei, zerado, pronto. 2 livros eu fiz. Eu fiz Como Ser Pai Sem Nunca Ter Tido um Pai, e o outro chama Voltando, um livro sobre adoração. Eu fiz esse livro sobre adoração, faz muito tempo que eu queria escrever, queridos. E faz anos que eu... Como é que fala? Pro quê? Como é que é? É isso aí. Procrastinando isso aí. E nesses dias o Senhor, eu escrevi 2 livros. Se tiver algum empresário que queira lançar, procure o Jota, que é meu auxiliar para assuntos aleatórios ali, né? A gente vai deixar à disposição aqui na igreja. Vou falar com o Jota e com o Melk. Vamos deixar no nosso site, com PDF. Você pode fazer uma oferta, um investimento, para a gente continuar. E quem sabe fazer desses livros físicos, para nós termos ali os 2 livros prontos. Acho que é um começo. O Jota tem um livro maravilhoso, que chama Três Guerreiros. Nós estamos brigando para o Jota reeditar esse livro e lançar de novo, porque o Melchior tem um material lindo que está sendo feito. Eu acredito que Deus está nos dando uma editora, isso que eu queria falar com vocês. A palavra que veio no meu coração já tarde, enquanto eu escrevia, eu falei: pô, precisa achar uma editora. Eu falei: não, vocês vão ter editora da igreja, The Way Church Editora. Eu falei: cara, top. Eu acredito nisso, são direções que você tem. Agora, meu irmão, uma coisa eu sei, unindo tudo que o Jonathan falou, que o Davi falou, Deus tem algo sobrenatural para você nesse ano. Você que está nos assistindo, você que está aí, que não está fazendo parte dessa festa toda, nós temos uma palavra para você também. Deus tem algo na sua vida. Isso não é um chavão, é o ano que o Senhor tem procurado a direcionar aqueles que o ouvem. O problema é, você quer ouvir? Deixa o seu comentário aí embaixo depois, deixa aquilo que você está achando, faça a sua pergunta, e se puder vir nos visitar. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça, eu quero orar com você, e logo após nós vamos descer aqui, e vamos ficar aqui por uns 5, 10 minutinhos só, tá? É só se você, eu não quero ir, pastor, não quero orar não precisa, tá tudo certo? Não precisa vir, mas se você sentir, fique à vontade. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor esse tempo, Deus, o ano da direção de Deus. Deus, assim como o Senhor fez com Moisés, com Abraão, assim como o Senhor fez com Davi, assim como o Senhor dirigiu Ana a orar por Samuel, assim como o Senhor direcionou tantas situações, nós colocamos os nossos corações diante do Senhor nessa noite. Desde o primeiro dia, Senhor, nós temos tido nesse lugar direções maravilhosas, palavras sobre primícia, entendimento sobre a primícia do Senhor, sobre como servir na tua casa, como ser servido, como honrar, como buscar honrar aqueles que nos servem. E hoje nós queremos colocar esse tempo da direção. Senhor, nos dá uma direção, nos ajuda a dirigir os nossos filhos, os nossos adolescentes, os maridos que precisam dirigir a sua casa, uma direção para o financeiro da sua casa, uma direção para a vida espiritual da sua casa, esposas que precisam de uma direção para se colocar debaixo daquilo que o Senhor tem preparado. Senhor, em nome de Jesus, nós ofertamos esse tempo de intercessão para a tua igreja
como pastores, e assim nós nos colocamos prontos para ser usados pela tua mão.